My Dragon System, capítulo 302, apenas 3. Nos arredores da cidade de Holland, nos campos de planícies que se estendiam por quilômetros, uma guerra entre grêmios estava se desenrolando. A cidade havia sido informada da hora ou local em que o evento aconteceria. O boato se espalhou por todo o lugar que seria entre o reconhecido Grêmio Subalterno e os infames Asas Carmesim. Quando a hora e o lugar eram definidos para uma guerra entre grêmios, um pequeno exército simbólico de Holland ficaria de guarda para assistir à partida. Isso era apenas para o caso de ficar fora de controle e muito perto da cidade, e também para garantir que qualquer transeunte que não soubesse o que estava acontecendo fosse escoltado para fora da área. Mas os guardas que estavam de serviço naquele dia, que foram informados para ignorar a guerra dos grêmios, ficaram surpresos quando puderam ver apenas 3 pessoas em pé no campo. Ei, esses caras não vão realmente enfrentar os subalternos só com os 3, não é? Ouvi dizer que os Asas Carmesim estão baseados em Avrion. É bem longe de Holland, então levaria vários dias para eles chegarem. Então por que concordar em lutar? Por que não simplesmente deixar a cidade? Com certeza isso machucaria seu orgulho, mas isso não é melhor do que morrer por nada? Normalmente, se 2 grêmios fortes se enfrentassem, uma situação como essa nunca aconteceria. Mesmo que o grêmio deles não estivesse na mesma cidade, se um grêmio matasse ou espancassem até a beira da morte alguns membros do seu grêmio dentro da cidade, isso causaria uma guerra total entre os 2 grêmios. Eles se vingariam e enviariam todos os seus membros para enfrentá-los. A razão pela qual os subalternos estavam fazendo isso, entretanto, era porque eles não acreditavam nos rumores do Asas Carmesim. Parecia impossível que um grêmio recém-formado fosse capaz de chegar ao poder tão rapidamente. Não fazia sentido. Por que alguém concordaria em ir sob a bandeira de um grêmio desconhecida, ao invés de um respeitável? Nesse momento, vindo da cidade de Holland, os cerca de 100 membros saíram marchando e chegaram em frente aos membros do Asas Carmesim. Eu não posso assistir isso, eles vão ser massacrados. Mas a próxima coisa que viram fez com que se beliscassem para ver se estavam sonhando. A garota em pé na frente dos outros 2, puxou seu arco e atirou direto nos 100 homens. Esmaguem eles! Osborn gritou. Os cerca de 100 homens correram em direção a Jack e Martha. Vou deixá-los com você, disse Martha. Ela fechou os olhos e começou a se concentrar. Então, de repente, uma sensação de formigamento foi sentida em suas costas. Asas começaram a brotar de seus 2 lados, e ela voou para o céu acima do exército. Um anjo! Os guardas disseram enquanto olhavam com espanto. Agora no céu, Martha era capaz de ver claramente todo o campo. Ela continuamente disparava flecha após flecha apontando para aqueles que pareciam ser um problema. Mas e os outros 2? Eles foram deixados no chão, embora ela não possa se machucar. Os outros 2 estão ferrados. A próxima coisa que viram parecia ainda mais louca do que a última. Jack correu para a frente com o objetivo de colidir com o próprio exército. Esse cara é doente, ele vai morrer! Agora que Jack não tinha mais sua grande espada de confiança, as únicas coisas em que podia confiar eram suas mãos e sua forma de lobisomem. Ele começou a correr de 4, e seu corpo lentamente começou a se transformar, e finalmente, ele era agora o lobisomem peludo prateado. O grupo que corria para a frente parou ligeiramente, ao ver um homem se transformar em uma fera. É magia proibida? Deve ser, só assim para ele poder se transformar em tal coisa. Mate-o, mate a besta das sombras. Jack veio correndo com força total, batendo no exército como uma lança. Os membros do subalterno foram enviados voando pelo ar. Eles atacaram a besta com suas armas o espetando, cortando a criatura. Mas eles nem mesmo conseguiram causar um ferimento na pele. Jack ficou lá como um lobo olhando para o líder do grêmio subalterno, Osborn. Estou here per Gracie, Jack rosnou. Eu estou indo para você. Alguns dos membros do grêmio decidiram evitar o confronto com o lobisomem depois de ver seu poder e, em vez disso, contornaram Jack. Martha estava muito alto no céu, e apenas alguns arqueiros e armas de longo alcance poderiam tentar ir contra ela. O que significava que o único alvo que eles tinham era Lenny. Ei, o que vocês idiotas estão fazendo? Lenny disse. Não faço parte do Asas Carmesim, estou aqui apenas para curá-los.
mas os membros do subalterno não ligaram para suas palavras. Ei! Lenny acenou para os guardas que estavam longe ao lado. Você não pode ver isso, atacando um civil inocente. O que aquele velho está dizendo? O guarda disse. Eu não sei se ele está muito longe para ouvir. Você acha que ele pode estar pedindo ajuda? Não, não pode ser isso, porque ele iria de boa vontade tão perto do campo de batalha. Sem a ajuda dos guardas e os membros do Grêmio apenas chegando mais perto, Lenny não tinha escolha. Seus idiotas, apenas fiquem longe. Lenny então cobriu o punho com magia e bateu no homem mais próximo dele, fazendo-o voar no ar. Quem são essas pessoas? São todos monstros. Os guardas pensaram enquanto assistiam a batalha se desenrolar. Jack, que agora estava na frente de Osborn, agora estava se elevando acima dele. Como humano, Jack era considerado grande em tamanho, mas Osborn era ainda maior. Mas agora que Jack havia se transformado, ele era ainda maior que Osborn. Você acha que eu tenho medo de um vira-lata sarnento como você? Osborn gritou. Eu matei muitos lobos como você. O que você acha que está em volta do meu pescoço? Ele ergueu seu grande taco e, usando todo o seu poder, o lançou contra Jack. Jack então ergueu a mão e agarrou o porrete. A força era tão massiva que o chão embaixo dele havia rachado e sua perna estava afundada. Mas então, Jack cerrou o punho quebrando o porrete em pedaços. Ishar Hinganshar per Urhima vers. Isso é vingança pela última vez. Jack disse enquanto tirava o taco do caminho e mandava suas duas garras no peito de Osborn. Uma grande marca de corte em forma de X apareceu e sangue foi retirado. Ele então caiu no chão, derrotado com um único golpe. Os guardas que assistiam não podiam acreditar, embora ainda houvesse muitos membros do Grêmio subalterno em campo. Agora que seu líder havia sido derrotado, eles estavam lentamente guardando suas armas e se rendendo. Todo o Grêmio subalterno havia perdido para apenas 3 membros do Asas Carmesim. Marta, que estava no ar, desceu ao ver a luta começar a diminuir. Ainda havia alguns membros corajosos que queriam continuar a lutar, mas Lenny agora estava irritado porque eles o envolveram nisso, e Jack se livrou de quase todos eles. O resto dos membros do Grêmio largou suas armas e se curvou para eles. Desculpe, por favor, nos deixe ir. Você pode ficar com o cristal de besta. Não temos nenhum problema com isso, e vamos pagar a você por todas as missões que você perdeu nos últimos dias. Marta então olhou para todas as pessoas se curvando, e percebeu que Rick, a pessoa que causou toda essa bagunça em primeiro lugar, era uma delas. Vocês estão livres para ir, mas apenas com a condição de entregá-lo a nós, Marta disse apontando para Rick. No entanto, antes que Rick pudesse se levantar para reclamar, onde a guerra entre grêmios aconteceu, e onde todos estavam parados, um grande círculo mágico apareceu.